Amém, irmãos? Boa noite, graças e paz a todos. Uma alegria nós estarmos aqui cooperando, contribuindo para entendermos mais alguns passos, mais alguns momentos. Eu quero louvar a Deus por essa igreja, pelos pastores dessa casa, por todos os obreiros, os líderes, as ovelhas, os irmãos que cooperam, que amam o Senhor e que estão nesse lugar para esses dias, né, que são dias de desafios. Amém? Estamos trabalhando para que o Senhor volte. Amém? O apóstolo Pedro falou que poderíamos apressar o dia da sua vinda. E só tem uma forma da igreja apressar a sua volta: é se tornando e trabalhando para que Ele seja conhecido em toda a terra. Amém? Quero louvar a Deus, que os céus estejam abertos, que os céus estejam, sabe, infinitamente claros aqui sobre nós. Amém? Sem ti não irei. Levante suas mãos. Adoramos a ti, Jesus. Preparamos um lugar para ti, Senhor. Obrigado. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos. Declaramos céus abertos sobre este lugar. Declaramos, Pai, que o poder da revelação nos alcance. Declaramos, Pai, uma reação, uma resposta. Que o nosso comportamento, Pai, fale de quanto a revelação nos afeta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todo empecilho, toda resistência, todos os céus de bronze, Pai, se rompa nessa noite. Nós declaramos, Pai, uma noite de rompimento, Senhor. Declaramos, Pai, uma noite de rompimento, Senhor. Declaramos, Pai, no nome de Jesus, o Senhor no centro e a sua igreja, Pai, prostrados, te adorando, para que o Senhor manifeste a sua vontade e o seu querer, Pai. Assim nós oramos, assim nós declaramos, Pai, em o nome de Jesus. Não iremos, não iremos. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Amém. Amém, queridos? Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Abra sua Bíblia comigo aí. Boa noite, graça e paz. Para os visitantes, um abraço. Para os cascudos, um empurrão. Vamos que vamos. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Glória ao nome de Jesus.
Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Graças a Deus. Você que está nos vendo pela internet, Deus abençoe a sua vida. Pegue você aí na sua sala, em nome de Jesus. Livro do profeta Abacuque. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Versículo 2: tenho ouvido, Senhor. Tenho ouvido. Ele estava ouvindo alguma coisa. Diga, ele estava ouvindo alguma coisa. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. O que ele estava ouvindo? As suas declarações. Aleluia. E me sinto alarmado. As tuas declarações estão provocando e está afetando algo em mim. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Depois dele falar isso, a misericórdia. Amém? Filipenses, você vai entender no final. Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, diga forma, você vai entender, subsistindo em forma de Deus, não usurpou, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Amém? Pegou aí? O que tem a ver Abacuque com Jesus? Vamos lá. Queridos, segundo dia de primícias. Ontem eu dirigi 12 horas. Saí de madrugada, acordei às 4. Depois da virada da noite. Dormi de 2 às 4. 5 horas nós estávamos saindo de Copacabana, lá do Rio. E rasgamos de carro para cá. Não consegui pegar a palavra toda do Marcelo, mas peguei parte. E ele estava falando sobre conhecer a Cristo. Deus está, como Abacuque disse, alarmando algo no meio do seu povo. E aí o pastor Douglas depois, ele veio falando sobre aquela igreja que não está em diligência, a igreja que não está, sabe, apercebida de toda a movimentação do céu, de tudo que o Senhor está fazendo, está construindo, sabe, daquilo que o Senhor está fazendo. E ali em Cantares ele construiu, uma palavra. Hoje Humberto deu um start meio que apostólico sobre essa próxima geração. E o Senhor, querido, ele está nesse polo. Para os pregadores que virão, fiquem à vontade. Mães, querido, continuando o que foi falado ontem, eu estou aqui para construir uma palavra com você a respeito disso. Pode aumentar um pouquinho o teclado, Natan, por favor. Eu estou para construir com você, querido, com bastante calma, porque eu quero, na verdade eu falo rápido, A calma é para que você realmente compreenda aquilo que o Senhor quer falar aqui. Mas, querido, quando nós lemos a passagem de Abacuque, Abacuque foi um profeta contemporâneo dos dias de Jeremias. Jeremias foi o homem que profetizou o cativeiro da Babilônia. E quando nós lemos aqui sobre Jesus, porque nós vamos linkar o profeta Abacuque com a pessoa de Cristo, e ver que o Senhor está falando para nós, no meio quase de uma década. Quem estava aqui em primícia 2020? Nós falamos sobre destronar o principado de Atalia. E nós falamos que a década seria uma década do governo, e que governos seriam abalados, inclusive eclesiásticos. E nós começamos a construir e falar que seria uma década, irmãos, muito pressionada. E a década começou, irmãos, em fevereiro e março, com uma pandemia global, mundial. Quem viveu aqui? Eu quero dizer que nós estamos indo para 2024. E como Abacuque disse, algo está sendo alarmado.
E eu quero construir com você aquilo que Abacuque, no seu tempo, entendeu. Porque ele estava ouvindo algumas declarações. Porque profetas, ele ouve. Os profetas ouvem. Às vezes não falam tudo, mas ouvem tudo. Às vezes mais oram do que falam. Esse é o profeta que na verdade tem maturidade. Mas eles conseguem ouvir. Eles conseguem sentir. Eles conseguem não ter apenas impressões, mas de fato revelações sobre tempos e estações. Eles conseguem discernir. Eles conseguem ter a compreensão clara sobre esses tempos. E Abacuque está ouvindo declarações. Quando Abacuque disse: aviva a tua obra, ele não estava no meio do pasto. Ele não estava, irmãos, comprando uma banana na feira e disse: ó Senhor, aviva a tua obra. Não. Ouvi as tuas declarações no meio de um povo desviado. Eu estou ouvindo algumas declarações. No meio de um Judá corrompido, eu estou ouvindo as tuas declarações. A Bíblia, ela foi muito aqui romântica. Porque ele poderia falar: eu estou ouvindo aqui umas pedradas tuas, porque Judá está desviado. Quando você lê Abacuque capítulo 1, você vai ver que Abacuque está dizendo: Senhor, o que eu faço? Eu clamo e tu não me ouve. Eu grito, tu não me escuta. A lei se afrouxa. E o Senhor disse a Abacuque: calma, Abacuque. Eu estou promovendo uma obra tal nesses dias. Me faz ouvir esse teclado, Natan, pelo amor de Deus. Nesses dias, eu estou ouvindo algumas coisas. Mas quando eu olho para Judá, para este povo, quando eu olho para Judá, Judá está desviado. E o Senhor falou: calma, Abacuque, calma. Porque eu estou fazendo uma obra nesses dias. Aí a gente lê sem um contexto e diz: Deus está fazendo uma obra nesses dias. Que glória a Deus, que maravilha. Aí continua no texto: eis que suscito os caldeus, nação impetuosa, terrível, que vai vir e vai varrer Judá. Eu acho que eu não vim aqui dar uma palavra de juízo, mas entenda. Eu estou suscitando, quem eram os caldeus? Lembra quando Abraão saiu de Ur dos caldeus? Era a terra dos babilônicos. E eu estou levantando eles, e eles virão ferozes contra Judá. Quem está comigo? Continua. Ramandovia rabacandaralabassúria labassou. Sim, Senhor. Abacuque, você está ouvindo as minhas declarações? Estou. Eu não sei onde Abacuque estava. Eu só sei que ele disse uma coisa: aviva a tua obra no meio dos anos. Esse é o meu clamor, porque eu estou ouvindo algumas declarações, e eu estou alarmado. O meu coração está em alarme. Só que não só aviva, a testifica, a torna conhecida. Parou aí? Dá uma parada. Vamos para o Gênesis. Volta um pouquinho. Tem tempo, glória a Deus. A gente vai voltar aqui. Gênesis capítulo 1. Pega comigo. O Senhor havia criado os céus e terra e tudo que neles há. Sim ou não? Gênesis capítulo 1 não é a criação. Gênesis capítulo 1 é a recriação. Porque quando Deus criou todas as coisas, não há uma narrativa bíblica de toda a criação. Tanto que quando começa a narra sobre céus e terra, depois narra sobre o homem, depois narra sobre a queda. E aonde está a queda primeira, que foi a queda de Lúcifer? Você não vê em Gênesis 1 a queda de Lúcifer, você vê a queda do homem. Em Gênesis capítulo 1, quando ele começa, haja luz, essa menção é Cristo. Ele estava fazendo menção que o Filho estava ali.
Ele não criou o filho, ele só disse: haja, apareça, manifesta-se na criação, porque por meio dele tudo veio a existir, tudo subsiste por meio dele. Não foi a luz cósmica, não, porque a luz cósmica veio a partir lá do terceiro, quarto, quinto dia. Ele estava pensando em menção de Jesus, que Jesus estava na criação. Amém? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, também estava na criação. A Trindade estava na criação. Por isso, quando vai criar o homem, façamos nós. Quem? A criação está sendo criada pelos três, que são um. Agora entenda comigo, pega comigo. Antes da criação, quando Deus arquitetou, havia uma realidade espiritual. Quando a gente fala os céus vão tocar a terra, é coisa nossa, Natan. Porque na criação não tinha céus e terra. Na criação tinha uma realidade espiritual, aonde Deus estava sentado no seu trono. As miríades angelicais criadas estavam passeando sobre céus e terra, mas que não eram céus e terra. A divisão de céus e terra só veio depois da queda. Você vai entender onde eu quero chegar. Então escute uma coisa. Quando Deus ele cria, há uma queda. Depois Deus recria, ele coloca tudo em ordem. O único profeta que visualizou e entendeu isso foi Isaías. Isaías usa o próprio texto de Gênesis para dizer: o Senhor não criou nada sem forma e vazia. De onde ele tirou sem forma e vazia? Do Gênesis. O Senhor não criou nada sem forma e vazia. Mas quando você lê Gênesis capítulo 1, a terra estava. A palavra no original é se encontrava. Então a terra não foi criada, ela se encontrava. Temos uma noção de que a queda de Lúcifer provoca, abala o cosmos e provoca toda essa desajuste no cosmos, na criação. E aí você vai entender, querido, que quando Deus ele recria a terra, quando Deus coloca em ordem aquilo que já havia, a gente diz assim, ó, Lúcifer ele morava no céu. Não, ele nunca morou no céu. Porque ele disse: eu subirei. Se ele tinha que subir, é porque ele estava embaixo. Eu subirei acima das estrelas dos céus, e lá eu exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Sabe por que ele disse que ele tinha que dar uma subidinha? Porque não tinha céus e terra, não tinha divisão, era uma realidade espiritual. Quando você pega Apocalipse, e a Nova Jerusalém vai descer do céu, a Nova Jerusalém ela vai pairar justamente no lugar aonde estava no princípio, na criação original. E aí Deus vai unir céus e terra novamente. Por isso, em Coríntios, Paulo vai dizer que após o reinado de Cristo, Cristo entrega o reinado ao Pai, e Deus será tudo em todos. Isso significa, quando a Nova Jerusalém descer do céu, Deus assentado no seu trono, volta-se tudo como era na criação e não na recriação. O termo recriação não é tão apropriado, mas é o termo usado. É uma recriação. Você vai entender, Apocalipse, que nessa construção de Deus, tudo que Deus estava fazendo, Ele recria. E na recriação Ele coloca quem? Eu e você. Amém? Ele coloca o homem. E ao colocar o homem sobre a terra, nós sabemos que depois da primeira queda que houve nos céus, vai haver uma segunda queda. Mas a Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele havia entregado aos filhos dos homens. Então nós vemos lá em Gênesis que Deus nos entregou para que governasse sobre a terra, para que nós estivéssemos exercendo autoridade sobre a terra. Deus entregou ao homem. Quem nasceu primeiro, a terra ou o homem? A terra. O jardim veio depois e Deus colocou o homem lá. Mas antes do jardim do homem, Deus havia criado a terra.
E da terra ele faz o homem. Então o homem iria o quê? Servir a terra. Isso é sacerdócio. Preste atenção. Quando o homem está lá, tudo está muito bom. Vai acontecer a segunda queda. Estou resumindo para que você entenda. Vai acontecer a segunda queda. Conhecemos a história, ele come do fruto, etc e tal, e cai. Eles são removidos daquele lugar e é colocado os querubins lá. Sabe por que é colocado querubim, querido? Porque esses querubins ainda tinham acesso, desde a criação, nessa única atmosfera espiritual que existia. Nunca foi o desejo de Deus que houvesse céu e terra. O desejo de Deus é que houvesse um ambiente, uma realidade espiritual, aonde Ele governasse, estivesse no meio, e mesmo que o homem exercesse sobre aquele lugar chamado terra, não havia separação. Só houve separação por causa da queda. E aí, depois que houve a queda, pega comigo, Deus se tornou um Deus de estações. Deus se tornou um Deus de tempos. Porque numa realidade original, Deus não precisava de tempos. Deus não precisava de estações. Deus não precisava de milênios. Deus não precisava de dispensações. Deus não precisava das 7 alianças que Ele estabeleceu com a terra. Mas houve a queda. E aí na queda, sabe o que acontece? Deus se torna um Deus de estações. Deus se torna um Deus de tempos. E agora tempos serão estabelecidos. E agora nós vamos ver, por exemplo, as 7 dispensações. E o que era uma dispensação? Era quando Deus liberava sobre um certo momento, um período de tempo. Era uma estação que Deus determinava. E nessa estação, Deus dava uma exigência ao povo. E o comportamento desse povo, com a revelação que recebeu, denunciava a fidelidade desse povo. E aí havia também desobediência, porque o homem desobedecia depois da queda. E aí também dentro da dispensação havia também juízo. Em todas as dispensações houveram juízos. Deus estabelece não só as dispensações, que foi a inocência, quando o homem ainda estava ou parecia estar inocente, a consciência, o governo humano que foi em Babel. Deus estabeleceu a era patriarcal, que foi outra dispensação dos patriarcas. Depois Deus estabeleceu em Moisés a lei. Depois Deus estabeleceu a graça em Cristo. E a última dispensação é o milênio, o governo de Cristo sobre a terra. São 7 dispensações. Depois da queda, Deus se torna um Deus de tempos. Entenda isso comigo. Nesse decorrer de tempo, Deus também vem estabelecendo alianças. São chamadas 7 alianças eternas. E essas alianças Deus estabeleceu com o Éden. Deus estabeleceu com Adão. Deus estabeleceu com Noé. Deus estabeleceu, irmãos, com Abraão. Deus estabeleceu com Davi, aliança davídica. Deus estabeleceu com Moisés. Deus estabeleceu com Israel. E Deus vai fechar a última aliança, estabelecendo, irmãos, com Cristo no seu governo. São tempos que Deus veio estabelecendo após a origem. Tudo está ok. Houveram quedas. Em quedas Deus agora teve que provar o coração do homem. Então Deus veio estabelecendo o que? Estações, momentos, tempos. A palavra no original moed são estações, tempos determinados. O Senhor vem estabelecendo. Nós precisamos saber em que estações nós estamos vivendo. Nós precisamos conhecer qual é o tempo que estamos vivendo. Quando você olha as 7 festas bíblicas, era um apontamento dos 7 milênios. Era um apontamento das 7 alianças. Era um apontamento das 7 dispensações.
quando Deus, querido, Ele estabelece esses momentos, esses tempos, você sabia que nós estamos vivendo 7 milênios? Nós estamos no ano de 2024, mas esse é um calendário gregoriano. Quando você olha para os judeus, na saída do Egito, na libertação, no êxodo, na festa de Pessa, quando eles saem, ali começa o calendário judaico. Eles estão no ano 5.800. Então antes da saída do Egito, desde a contagem de Adão, nós estamos contando milênios. E a terra se fechará de 7 para 8. Isso significa, são tempos que Deus foi estabelecendo após esse momento de queda. Porque o salmista, ele escreveu sobre eternidade. E ele falou de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por que ele está falando de eternidade a eternidade? Só existe uma eternidade. Porque ele está falando sobre um momento em que a eternidade, não para o céu, mas para a terra, que quando dividiu por causa do pecado, ela sofreu uma lacuna. E nessa lacuna, irmãos, é chamado a era da queda, da era caída. E aí isso foi chamado de eternidade passada e eternidade futura. Então entre as eternidades existe uma era caída. E é essa era que nós estamos vivenciando, porque o homem caiu. E até que tudo seja restaurado, nós estamos numa era caída. Por isso, 2 eternidades. Pastor, por que você está falando isso tudo? Preste atenção, porque nós estamos chegando no Abacuque. Pastor Wellington, vamos chegar no profeta Abacuque, que é um dos que eu peguei como base. Mas vamos lá, nesses tempos, você olha desde o princípio, Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Adão peca. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Noé peca. E Deus foi estabelecendo alianças. Sabe o que eu quero dizer para você? Que de tempo em tempos, Deus levantava homens, segundo o comportamento de cada era, segundo o comportamento de cada tempo, segundo o modo em que eles deveriam operar. Deus levantava homens com características que pudessem desenvolver o serviço daquele tempo e daquela era. Alô, tem alguém comigo aqui? Você está desenvolvendo algum serviço da sua era, do seu tempo? Então a Bíblia vai dizer sobre Lucas 17, se eu não me engano, os dias de Noé e os dias de Ló. Mas espera aí, aqueles dias carregaram, pastor Tiago, o nome de um homem. Então Noé andava sobre a terra, e aqueles dias eram chamados dias de Noé. Então aqueles dias tinham uma característica, e para uma determinada característica Deus levanta um homem específico. Eu acho que você não entendeu. Deus nesse tempo quer levantar homens específicos. Diga, eu estou aqui. Homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, os anciãos, específicos para um tempo. Os dias de Ló. Ló estava lá em Sodoma. Deus fala, eu vou sacudir, vou mandar fogo, vou consumir com tudo. Isso tem fedido diante de mim, tem chegado às minhas narinas. Mas aqueles dias foram chamados dias de Ló, porque havia uma característica. Abraão, cadê você? Estou aqui. Sai da sua terra, cara, vai construir uma nação. Em ti serão benditas todas as famílias. Quando Deus vai fazer uma aliança se chama aliança abrâmica.
Por quê? Porque o nome de Abraão foi lembrado, porque Abraão foi levantado para um determinado momento, um determinado tempo e propósito para aquele momento. Depois da queda, escute, homens estão sendo levantados para determinados momentos. As características daqueles momentos precisavam ter homens específicos. Não era qualquer louco que ia construir uma arca sem chover. Não era qualquer um que ia falar: sai da tua terra, cara, pega tudo que você tem, vai embora daí. Mas meu pai está aqui, ele construía a tenda, ele isso, aquilo, sai e vai. Quando você lembra de José, você lembra o quê? Da terra prometida. Quando você lembra de Moisés, você lembra da lei, Deus entregando a lei. Diz a Bíblia que Moisés cata, cadê? Moisés vai lá no deserto, ele pega uma pedra e diz que ele sobe ao cume do monte. Deus com o seu dedo escreve a lei para Moisés e diz: Moisés, agora vai e leva para o povo. Quando lembramos de Moisés, lembramos da lei. São homens específicos para determinados tempos. Não é possível que a igreja do hoje, nós vamos viver como se Jesus não fosse voltar. Vamos viver como se nós não tivéssemos uma missão. Estamos vivendo preocupados com tudo, menos em estarmos alarmados. Como Abacuque diz: eu estou alarmado. Existe um alarme palpitando dentro de mim. Quando você olha para João Batista, ele está apontando para o Cordeiro, um homem específico para aquele tempo. Quando você pega os livros da Bíblia, em toda a Bíblia, em todos os livros, Jesus ele tem uma tipificação. Em todos os livros da Bíblia, Jesus tem uma tipificação. Por quê? Porque tudo está apontando para quem? Para Ele. E eu quero dizer para você, querido, que depois daquilo tudo que foi criado, depois daquela rebelião nos céus, depois Deus recriar e colocar tudo em ordem novamente, e ali fazer o homem, e ser o seu representante, embaixador, aí o homem vai e cai, e aí Deus estabelece moedas, tempos determinados, e esses tempos Deus vai levantando homens, que precisavam ter a característica daquele tempo. Diga assim: se eu nasci agora, nesse tempo, é porque eu tenho as características desse tempo. Alguém entendeu aqui? Você tem as características desse tempo. Só que eu vou chegar lá, você vai entender qual é a sua característica. A Bíblia vai dizer que no princípio criou, Bereshit bara, no princípio criou, Deus criou. Quem inaugurou a terra? Quem inaugurou o cosmos? Deus, um ser autoexistente e autossuficiente. Ninguém o criou e ninguém o sustenta. Ele é Deus. Mas aí Ele cria o cosmos. Porque a palavra na Bíblia, mundo, tem duas conotações: mundo como era e mundo como cosmo. Cosmo, criação, toda a criação. E mundo como era, a era caída. Quando a gente diz o mundo jaz do maligno, ei, sai para lá, rapaz. A criação não é do diabo, a criação é de Deus. Porque a palavra, a aplicação do mundo ali não é cosmo, é era. Então essa era caída jaz do maligno, mas a criação ainda é de Deus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Como diz os meus amigos da Assembleia, ele não tem nem a chave da casa dele. Não é, pastor Edson? Nem a chave da casa dele. Você está comigo, não? E aí a gente vê esta queda, o mundo agora como era, sendo regido por Satanás.
Os filhos da desobediência estão na mão de Satanás. Há uma regência espiritual sobre, irmãos, essa era caída. Só que a Bíblia vai dizer que a criação está o quê? Gemendo. Não diz que o homem está gemendo, diz que há criação. Sabe por quê? Porque os animais também gemem. A terra, o cosmos geme. Isso significa, o mundo jaz do maligno, o mundo caído, a era caída. Isso significa, ainda tem uns filhos de Deus no governo. Os filhos da desobediência regem uma era caída, mas os filhos de Deus pisaram o pé na terra para governar sobre a criação. Ei, existe uma divisão. Quem quer ser sujo, se suje mais. Os filhos da desobediência. Mas os filhos de Deus que querem se limpar, às vezes é difícil se limpar, mas a gente está tentando. E a gente vai dia após dia tentando melhorar. E o Senhor sabe. E aí Ele vai o quê? Selando, nos legitimando. E aí a gente vai vendo que os nossos pés estão sobre um lugar aonde Deus nos entregou o governo. Após esta era caída. E aí continuando, querido, preste atenção. A gente vai observar que quando Abacuque ele aparece na história, dentre todos esses homens que clamaram, porque os profetas canônicos, que eram os profetas da antiga aliança, que eram os profetas de predição, que eles profetizavam que ia acontecer, porque os profetas de hoje, eles fazem a leitura do que os profetas canônicos já disseram. E os profetas canônicos, eles eram profetas de predição. Eles falavam sobre o futuro. Nós não falamos, nós não somos Nostradamus. Nós falamos sobre o passado, de tudo aquilo que eles já escreveram. Os profetas trazem a compreensão daquilo que já foi escrito. Então os profetas canônicos, eles profetizaram. Lembra de Isaías, que ele disse? Um menino, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Ele será chamado. Isso significa, querido, os profetas estavam apontando mesmo no seu tempo. Por quê? Porque uns foram levantados no seu tempo para construir uma arca, mas outros foram para apontar aquilo que haveria de vir. Então, dentro desse contexto de todos os homens específicos, para momentos e tempos específicos, desde a queda, eu peguei só um para a gente dar uma lidinha nele, que foi Abacuque. Porque eu acho fantástico o momento que Abacuque está vivendo. Qual é o momento de Abacuque? Contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi um homem que profetizou os 70 anos do cativeiro babilônico. Mais ou menos em 930, as tribos se dividiram na morte de Salomão. As 12 tribos, vai ficar reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, Benjamim e Judá. As tribos agora divididas, quando Salomão morre mais ou menos em 934. Mas quando chega em 722, Deus permite um cativeiro para Israel, reinado do norte. Preste atenção. E agora os assírios, eles vão vir e levar agora o reino do norte para o cativeiro. Só que a história vai dizer que 10 tribos se diluíram, eles se diluíram no cativeiro. Nós não temos mais a tribo de Issacar, a tribo de Gade, de Zebulon, de Dan. Aonde estão essas tribos? No cativeiro do povo assírio. Elas se diluíram, sumiram, se misturaram com outros povos. Mas logo depois,
Assim como Jeremias havia profetizado, contemporâneo de Abacuque, dos mesmos tempos de Abacuque, a gente vai ver que o reino do sul, Benjamim e Judá, eles são levados para o cativeiro da Babilônia. E na Babilônia, contemporâneo também de Ezequiel, lembra Ezequiel dizendo que estava lá no rio Quebar, dentro da Babilônia, foi levado, deportado para a Babilônia, e lá ele estava tendo visões de Deus. Eram homens contemporâneos do mesmo tempo, e agora, Judá, essas duas tribos, elas estão dentro do cativeiro da Babilônia, e segundo a profecia de Jeremias, vão passar lá 70 anos, e nesses 70 anos, eles não se diluíram, eles não se acabaram. Pergunta por quê? Humberto falou aqui hoje. Porque no meio de duas tribos tinha uma, em que o cetro não ia se apartar. E o cetro não se apartar, aquele que vai governar toda a terra viria da tribo de Judá. A tribo não poderia se acabar, porque o leão da tribo de Judá viria de lá. Escuta, coisa linda de Jesus. Aí dentre todos esses homens, eu gosto de viajar nos profetas, mas o tal do Abacuque, eu não sei onde ele estava aqui no momento da vida dele, onde ele estava, se ele estava em casa, se ele estava desesperado, se ele estava na rua. Eu só sei de uma coisa, que no capítulo 3, ele chega e diz assim: estou ouvindo as tuas declarações, o meu coração está alarmado, eu ouvi o que o Senhor está falando. Irmãos, todos que ouvem o que Deus está falando, automaticamente tem a maior probabilidade de reagirem. O grande perigo de não ouvir a Deus é porque a gente não reage. Desviado, irmãos, não é só aquele que está talvez usando uma droga agora. Desviado é todo aquele que o tem, mas não se relaciona. Que o Senhor está nos convidando para sermos como Abacuque. Olha o que Abacuque está dizendo, preste atenção. Eu ouvi as tuas declarações, estou te ouvindo. Porque em todos os tempos e esses momentos que Deus levantou esses profetas, Deus falava com eles. E quando Deus falava com eles, eles tinham que profetizar para o povo, falar para o povo. Ou quando não falava para o povo, eles guardavam para ele, mas eles tinham uma palavra de Deus. Agora o que está acontecendo com Abacuque? Eu estou ouvindo as tuas declarações e o meu coração está alarmado. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio do ano o Senhor a testifica. Escuta o que eu vou dizer para você. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Aviva a tua obra, preste atenção. Aonde? Tem alguém comigo aqui, irmão? Aviva a tua obra onde? No meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque no princípio, lembra? Criou Deus. Escuta agora a revelação de Abacuque. Deus deu o start para que o homem continuasse. Deus originou, Deus arquitetou, Deus começou, para que nós fôssemos a extensão do céu na terra, depois de uma era caída, depois de um momento de queda. Por isso Deus foi levantando homens com características específicas para momentos específicos. Só que agora no tempo de Abacuque, quando ele está vendo o cativeiro, ele está vendo que o cativeiro vai chegar, ele está vendo o contemporâneo de Jeremias, e um dos profetas liam a profecia do outro, e ele está vendo que Jeremias está ligado em um cativeiro que está vindo por 70 anos. Ele se levanta e diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Sabe por que no meio dos anos? Porque alguém começou. Deus, no princípio, Deus criou. E no princípio, como vai ser o meio e o fim?
O fim está determinado também. O princípio Deus criou. E como vai ser o meio? Ei, Abacuque está ligado dizendo: aviva a tua obra, é no meio dos anos. E no meio dos anos testifica. Traz um testemunho. Escuta. Esse negócio de testemunho eu conheço. Esse negócio de testamento eu conheço. Você conhece? A Bíblia tem 2. Escuta. Abacuque, ele está dizendo o seguinte: o Senhor começou no princípio. Abacuque está dizendo o seguinte: no meio o negócio está emperrando. No meio, pastor Wellington, o negócio está parando. Senhor, aviva a tua obra agora, no meio desses anos. Porque quando o Senhor criou e recriou, foi tudo belo. Mas logo depois o homem cai. Essa era caída fez com que o Senhor levantasse homens específicos para momentos específicos, momentos determinados. Só que agora no meio o negócio está emperrando. Então aviva a tua obra. E no meio dos anos testifica. Preste atenção agora. O que Jesus veio fazer? A ceia diz um novo um novo testamento no seu sangue. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando a gente olha, querido, para a palavra, quero ler um textozinho contigo. E olha o que a Bíblia está dizendo sobre esse momento. Efésios 1:9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu ou propusera em Cristo. Havia uma proposta em Cristo. Qual era a proposta? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, visíveis e invisíveis, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha para cá. Abacuque está ligadão em Jesus. Abacuque está ligadão em um novo testamento que está vindo. Só existe avivamento no Cristo. Por isso ele está dizendo: no princípio criou, Deus criou. Só que agora no meio o negócio deu uma emperrada. Os homens se perdendo, as nações se conturbando. Senhor, no meio dos anos aviva a tua obra. Mas esse avivamento, ele não pode ficar só aqui. Ele não pode ser só agora. A testifica, a torna conhecida. Aí Paulo vem descrevendo deste avivamento, dizendo que o Senhor vai fazer convergir na proposta de Cristo. Ele é a proposta. Vai convergir todas as coisas visíveis e invisíveis, celestiais e terrenas. Tudo há de convergir no Cristo. Isso significa, lembra de Abraão? Irmãos, homens específicos para tempos específicos é uma coisa tão profunda, mas não completa. Escuta. Por isso a aliança abrâmica fala de Cristo. Por quê? Porque Deus entregou a Abraão um povo e uma terra. Sai da tua terra, entrega uma terra. Farei de ti uma grande nação. Na aliança abrâmica, Deus entrega um povo e uma terra. No governo de Cristo, Ele terá um povo e uma terra. Na aliança davídica, Deus levantou Davi para esse tempo específico. Está na genealogia de Jesus. Na aliança davídica, nesse homem específico, para esse determinado momento e tempo da terra, nessa era caída. Na aliança davídica, Deus estabeleceu um trono e um governo. No reinado de Cristo, Ele terá um trono
e um governo. Em Moisés, a lei mosaica, Deus entrega a lei. Cumprimento de Isaías capítulo 2. Quando Jesus se assentar no trono, Ele governará com a lei de Moisés. A lei sairá de Sião. Então, homens específicos para momentos e tempos específicos estavam apontando para o Cristo que viria. E aí o cabeção do Paulo, que eu não sei de onde esse homem saiu, ele disse assim, para fazer convergir. Sabe o que ele estava dizendo? José, o manto de governo, tinha uma parte do Cristo. Abraão tinha uma parte do Cristo. Davi tinha uma parte do Cristo. Josué tinha uma parte do Cristo. Todas as tipificações e apontamentos proféticos de homens de determinados tempos específicos tinham um apontamento do Cristo. Só que agora Abacuque está dizendo: não pode se levantar mais nenhum homem, não pode se levantar mais ninguém. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos de um avivamento genuíno no meio dos anos. Testifica. Abacuque entendeu algo muito sério. Muitos homens se levantaram antes de mim, só que o negócio emperrou. Nós precisamos de um outro avivamento genuíno. E esse avivamento, o Senhor não deixa ele passar, testifica. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Testificação, testemunho, o testamento é uma coisa tão séria, que o Senhor deixou dois para nós. Um da literatura do Antigo Testamento e outro da literatura do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque é algo que precisava ficar registrado. É isso que Abacuque está dizendo. Aviva no meio dos anos, mas testifica. Deixa ele aí para ele tornar conhecido. Posso dizer uma coisa para você? Quando você pega em Apocalipse, Apocalipse fala sobre as duas testemunhas. Aquilo ali é um apontamento da antiga e da velha aliança. Testemunho não pode ser apagado. Testamento não pode ser cancelado. Até no fim, duas testemunhas se levantarão, que é uma tipificação, um apontamento da antiga e da nova aliança, andando no meio de uma tribulação. Ei, esse profeta Abacuque, pequenininho de 2 folhas, ele entendeu algo profundo no seu tempo. Nós precisamos de um avivamento genuíno. Os meios desses anos aqui, o negócio está difícil, emperrou, não vai. O povo está vivendo apostasia, perdeu-se a diligência. Mas eu quero orar uma coisa para o Senhor, porque eu tenho ouvido as tuas declarações. Aviva a tua obra no meio dos anos, e testifica. Só que aí o que acontece? Chegou a testificação, chegou o avivamento. Depois dos dias de Malaquias, aonde o povo estava numa profunda apostasia, porque em alguns lugares da Bíblia você vê que Deus fez com que Israel vencesse a idolatria. No cativeiro da Babilônia eles venceram Baal, nunca mais adoraram Baal. Depois que Elias subiu ao Carmelo, a idolatria, irmãos, foi mais controlada em Israel. Então você vai vendo Deus frear no meio do seu povo essa apostasia. Mas quando chega no profeta Malaquias, a rebelião é do lado de dentro, não do lado de fora. Quando chega em Malaquias, eles estão dizendo assim, o Senhor está dizendo: por que não me adorastes? Eles estão dizendo: como nós não te adoramos? Ora, então Deus está errado e eu estou certo.
Lembra lá, no que me roubais, dos dízimos nas ofertas alçadas? Eles estão dizendo assim, no que te roubamos? Parece que eles estavam conversando com um amiguinho da escola. E Deus está trazendo denúncias, pelo menos 5 denúncias graves contra aquela geração. E eles estão dizendo, no que nós desviamos? No que nós te roubamos? Então parecia que Deus estava errado e ele certo. O maior tempo de apostasia. Houve um período interbíblico, um período de escuridão, um período onde houve uma ruptura profética. Deus parou de falar, ou Deus não permitiu que os profetas falassem. Só que quando começam os evangelhos, essa ruptura vai romper com um homem vestido de como um homem que andava no meio do mato, comia gafanhoto e mel silvestre, e esse homem vem apontando para o cordeiro. O cordeiro agora, o avivamento de Abacuque está aparecendo. Por quê? Porque depois de Abacuque, aos dias de Malaquias, uma profunda apostasia. E agora, João, o Batista, o imergidor, ele está apontando o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Havia trevas, mas agora uma luz ressurgiu. Depois lá da criação, da onde ele foi mencionado, ele ressurge, porque João Batista está apontando o cordeiro, esse profeta que está transicionando as alianças. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus aparece. Abacuque não está mais vivo. Mas eu tenho certeza que o profeta morre, mas a profecia não morre. O profeta pode morrer, mas a profecia nunca morre. O grito de Abacuque está sobre os céus, pairando até o tempo da manifestação oportuna. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a testifica, traz um testemunho. Deus faz igualzinho, melhorou. O João, o profeta da transição, ele apresenta um cordeiro. E nesse cordeiro vem remindo o pecado do povo e trazendo um novo tempo e um novo testamento. Por isso na ceia ele disse: este é o meu sangue, que é partido entre vós, o sangue do novo testamento. O profeta pode morrer, mas a profecia não morre. Jesus, querido, vive o seu ministério. E eu quero correr contigo para o final, para dizer uma das coisas mais importantes do nosso tempo. Abacuque estava morto, mas a sua declaração, daquilo que ele tinha ouvido do Pai, estava se cumprindo. O verdadeiro genuíno está aparecendo no tempo, no meio do tempo. E um testamento está aparecendo para permanecer, para ficar. Hoje, se você for no meio lá dos muçulmanos e entregar uma Bíblia para ele, ele tem um testamento do Cristo. Era o que Abacuque estava dizendo. A torna conhecida, a testifica, não deixa morrer, não deixa se apagar. Hoje quem quer, pode ter um testamento do Cristo na mão. Esse mesmo Cristo viveu sua vida, o seu ministério. Só que no seu nascimento, na sua encarnação, na sua vinda, olha o que aconteceu. Em Filipenses 2:6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha para cá. No princípio, Deus criou o homem, a sua imagem é semelhança.
a sua imagem conforme a sua semelhança. A imagem de Deus fala do seu caráter, e a semelhança fala das suas características. Quando Deus cria o homem, façamos o homem a imagem conforme a semelhança. Então o homem, ele nasce com alguns atributos ou qualidades. Não eram as qualidades todas de Deus, porque Deus tem atributos incomunicáveis, atributos que Ele não deu ao homem, que só Ele tem, como onisciência, onipresença e onipotência. Só Ele é onipotente, só Ele é onipresente. Então são os atributos incomunicáveis. Mas os atributos comunicáveis, algumas qualidades, Deus deu ao homem. E aí Deus entrega na sua imagem. Deus colocou no homem, entregou na sua imagem o caráter de Deus no homem. O homem também foi feito conforme a sua semelhança. Olha para mim, a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Deus tem pé? Não, Ele é espírito. Quando Ele fez o homem, Ele fez a sua semelhança. Isso significa conforme as características que Ele é, não que Ele tem, não que Ele é. Porque o que Ele é o caráter, e o que Ele tem, pés. Isso é a semelhança. Então diz que as mãos de Deus, mas Deus não tem mão, Ele é espírito. Então, preste atenção, quando Ele fez o homem, Ele fez com mão, porque a Bíblia diz que Deus tem mão, as mãos de Deus. Diz que Deus tem os pés. Diz que Deus ouve, mas cadê o ouvido de Deus? Isso é a semelhança. Tanto que a maior briga do diabo era ser semelhante. A maior guerra, ele falou: subirei acima das estrelas dos céus, lá exaltarei o meu trono. E ele não falou que ia ser maior, ele é louco, tão louco assim. Ele falou: serei semelhante ao Altíssimo. Por isso Deus cria agora um homem semelhante, que tinha as características de Deus. Para quê? Para que aonde Deus não pudesse pisar, os meus pés pisariam. Aonde as mãos de Deus, entre aspas, não pudesse tocar, a minha tocaria. Aonde os ouvidos de Deus talvez não ouvisse, eu estou aqui na terra para poder ouvir. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? O homem nasceu a imagem conforme a sua semelhança. Só que aí houve a queda. Na queda, isso foi desconfigurado. Nessa desconfiguração, preste atenção, entrou essa era caída. E aí Deus vem tentando levantar homens específicos para tempos específicos. Então esses homens, eles tinham características, não toda, mas algumas, daquilo que Cristo seria. Então preste atenção, quando o Abacuque fala para avivar sua obra no meio dos anos e a testificar, quando Jesus ele encarna como a forma de Deus. Preste atenção, olha o que a Bíblia diz, que sendo em forma de Deus, olha para cá, o primeiro Adão fez o que? Caiu. Então agora aparece o último Adão dizendo o seguinte: se o primeiro caiu, foi desconfigurado por causa do pecado, eu vou fazer agora o meu filho se manifestar, encarnar Deus. Sabe que é essa forma? A semelhança. Posso dizer uma coisa para você? O tempo da era caída fez Deus levantar homens com características, mas como Paulo diz, em Cristo está convergindo tudo. Então a característica que o Adão tinha, que o Noé tinha, que o Abraão tinha, que o José tinha, que todos tinham, agora está em um só. Tudo está convergindo nele. As características que cada um tinha, Deus pegou e juntou, está convergindo. Em quem? Na pessoa do Cristo. Mas por quê? Porque o primeiro Adão caiu e foi desconfigurado na imagem e na semelhança. Quando Cristo aparece, por que a Bíblia diz que ele vem na forma de Deus? Porque ele também é semelhante. Ele vai vir na forma de Deus. Por quê? Porque a primeira forma foi deformada pelo pecado, a queda. Quem está comigo?
Estou acabando, irmão, fica com sono não. A primeira forma foi a porca que você aperta muito lá e... Agora Deus tem uma outra forma. O avivamento de Abacuque. No meio dos anos o negócio se emperrou. O pai falou, no princípio eu comecei, mas agora no meio, Abacuque, eu vou mandar um avivamento para vocês. E esse avivamento será genuíno. E eu vou testificar. Agora todo mundo que tem testamento se torna vítima daquilo que conheceu. Cuidado. Vocês querem avivamento? Queremos, está bravo aqui embaixo o negócio. Então tá. Aí Jesus vem e encarna. A Bíblia está dizendo, sendo em forma. Já viu um bolo? Você faz ele sair numa forma. Do jeito que você quer. Quadrado, redondo, com aquele negócio do meio de pudim. É a forma. Jesus tem a forma de quem? Do Pai. Aí, 2 Coríntios 4:4 diz, para que não vejam, o Deus desse século cegou o entendimento, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Opa, ali ele era a forma, a semelhança. Agora Paulo aos Coríntios vem dizer que ele é a imagem de Deus. Peraí. No princípio, Deus startou, criou o homem, só que o pecado desconfigurou. Abacuque está clamando no meio dos tempos, dizendo, aviva a tua obra. Traz um testemunho. Cristo está vindo como sendo a forma, semelhança. E o caráter de Deus, a imagem de Deus. Ele está encarnando. Para terminar aqui, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, é o Espírito, não vemos. Mas o Cristo agora ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Escuta, por que primogênito? Porque no antigo testemunho ou testamento não havia filho. Abraão não era filho, não, era servo. Tanto que o judeu, quando ele lê a Bíblia e vê na antiga aliança filho, ele considera os anjos. Gênesis 6, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, os anjos, que eram os nefilins, os gigantes. Isso significa, na antiga aliança não tinha filho. Aonde começou a filiação? No primogênito. Ele era o primeiro. Pega comigo, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Ele era o primeiro, porque ele era a nova forma. E todos os outros teriam que vir conforme ele. Em um tempo Deus levanta Abraão, no outro tempo Deus levanta Davi, no outro tempo levanta José, no outro tempo levanta não sei quem. Agora viva a tua obra. Sabe quem Deus levantou? Não é o Bruno nem o Douglas, é o Filho. Por isso que Hebreus diz que antigamente o pai falava pelos profetas, mas hoje fala pelo, tudo é o Filho. Porque o Filho agora é a forma, o primogênito de uma filiação. Ele ainda era unigênito, para o nosso bem se tornou primogênito na sua morte, para que nós entrássemos no rol de membros do céu. Então vamos lá, para a gente ir para o final. Deus está restaurando a sua imagem e sua semelhança. Deus está trazendo um avivamento. Só que agora, irmãos, não eram homens que tinham características específicas. Agora é o Cristo, que nele está convergindo todas as coisas visíveis e invisíveis. Nele está concentrado todas as qualidades. Nele está concentrado tudo que Deus quer. Tudo que os homens colocou em parte está concentrado no Cristo. Por isso Paulo também disse em 1 Coríntios 13: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito,
o que é em parte será aniquilado. Isso significa, o avivamento chegou. O avivamento andou no nosso meio há 2000 anos atrás. Será que alguém vai ter que clamar aqui de novo, aviva a tua obra? Quem é que vai vir? Alguém está comigo aqui? Se eu tiver que clamar, aviva a tua obra, quem é que vai vir, Natan? Se Jesus já veio. Não, ele vai voltar para o reinado dele, é outro assunto. Até que ele venha, o avivamento tem que continuar. Porque existe um novo testamento de poder. Por isso fomos chamados ministros de uma nova aliança. Agora entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz que a imagem e semelhança foi restaurada no Filho, ali a descendência de filiação começou em Cristo. O unigênito que se tornou primogênito e nós entramos no rol. A Bíblia está dizendo, querido, Hebreus diz que a lei ela só era uma sombra das coisas vindouras. Quantos ainda estão andando numa sombra? Quantos ainda só estão vendo um vulto? Quantos ainda só olham para a sombra? Se a lei era uma sombra de algo que viria, e isso que viria já veio. Por isso nós precisamos acessar essa realidade espiritual. Nós não podemos mais andar numa sombra. Nós temos que acessar essa realidade espiritual que Jesus abriu para nós, nos restituindo a imagem e semelhança, nos entregando filiação e trazendo de novo a forma. Por isso agora eu vou entrar só mais um profetinho aqui, Ageu. Ele disse o seguinte, que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Aí o camarada ele muda de templo de alvenaria e diz, a glória, bota lá na fachada da igreja dele. A glória da segunda casa. Deus não está falando que a glória do segundo tijolo vai ser maior do que da primeira, irmão. Entenda. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. A primeira casa que Deus habitou foi Adão, ele caiu. A segunda casa que Deus veio é o Filho, o primogênito de muitos irmãos. E aí quando ele veio, o Senhor está dizendo que a glória dessa segunda casa será maior do que desta primeira. Porque a primeira caiu, foi desconfigurado. Mas um clamor de um homem, de Abacuque, disse, aviva a tua obra no meio desses anos. Ageu entendeu que a glória da segunda casa, do último Adão, seria maior do que do primeiro Adão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, nós não temos mais nada para procurar. Marcelo abriu aqui dizendo sobre conhecer. Existe uma atmosfera de despertamento. Existe uma atmosfera de urgência. Existe uma atmosfera nesse ambiente de alarme. Abacuque disse, o meu coração está alarmado. Não é possível que nessa nova forma, na glória da segunda casa, na restauração da imagem e semelhança, nós vamos permanecer da mesma forma. O Senhor está dizendo, não ande mais na sombra. Acesse uma realidade espiritual que o meu filho trouxe na sua encarnação, na sua vinda. E na sua vinda ele morreu, e ele ressuscitou, e ele fez a obra da redenção. Mas ele teve que morrer porque o primeiro Adão caiu. Acabamos de ter um Natal, a gente celebra o Natal, a gente quer celebrar o nascimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você querer celebrar o nascimento, celebre a sua morte e ressurreição. Porque ninguém tem direito de celebrar o nascimento se não celebra a morte e ressurreição.
Se Jesus, Humberto, tivesse vindo e não tivesse morrido, eu não teria sido salvo. Então, maior do que celebrar o nascimento é a sua morte e ressurreição. Celebre o nascimento, a encarnação. Mas se você, irmãos, deixa de lado a morte, a ressurreição, o sangue, não celebra o nascimento. Porque ele só nasceu para morrer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus era a cruz para o Cristo. Então você quer celebrar o Cristo, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. Porque ele trouxe a forma novamente. Ele trouxe um ambiente, querido, uma realidade espiritual que antes estava numa sombra. E esse avivamento chegou. E esse avivamento agora, querido, ele trouxe um testamento. E esse testamento vai perdurar até que ele volte. Porque até que ele volte, nós lutaremos as nossas guerras. E a igreja precisa entender que esses são tempos de urgência. Um tempo de alarme. Um tempo de despertamento. Quero dizer uma coisa para você, querido. Para fechar. A cruz é um modelo desse Cristo que veio. Ele restaura a imagem e semelhança na sua morte. E o madeiro, ele tinha um madeiro horizontal, vertical e horizontal. Porque o vertical fala da minha relação com ele, com o céu. E o horizontal fala com a relação com os homens. Eu quero trazer uma palavra profética para 2024 para você. Que o Pai tem me incomodado há 3 semanas atrás. O Cristo é a forma. Dele saiu toda a filiação que somos nós. Ou nós passamos pela forma, ou vamos ficar na beira do caminho. Isso é para mim e para você. Escute, 2024, nesta década, é um tempo de relacionamentos frágeis. Escuta o que eu estou falando. 2024 é um tempo de relacionamentos fracos. Ou a gente cede, ou a gente retrocede, ou vamos perder os amigos, o pai, a mãe, o pastor. Porque, irmãos, enquanto a igreja não entender esse avivamento genuíno, e esse testamento que nasceu, Deus inaugurou uma nova aliança com um novo testamento. Por quê? Porque no meio dos anos não tinha avivamento, e Abacuque está dizendo: aviva a tua obra. 2024, nós vamos precisar, irmãos, entender relação horizontal mais do que nunca. Pastor, eu sou PhD nisso. Graças a Deus. Então aprenda um pouco mais, se relacione um pouco mais, porque ou nós entramos no modelo, na forma, ou nós podemos ficar pelo caminho. Tempos de pressão. Quantos aqui se acham numa panela de pressão? Levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar. Não estou brigando ninguém. Quantos se acham numa panela de pressão? Eu me incluo. Nessa panela de pressão, ou a gente está na forma, pastor Marcos, ou a gente vai perder relacionamentos, e até a gente vai se perder. Eu me incluo nisso. 2024 é panela de pressão. Eu não vim aqui assustar ninguém. Eu ouvi algumas declarações, estou repassando. Tem solução, pastor? Tem, Deus está dizendo. Eu não sei se você está ouvindo. Ou a gente entra nesse avivamento, em que vão pisar no nosso calo, e a gente vai dizer: eu vou orar por você. Vai ter que ser assim.
Nele convergiu todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ou a gente está fazendo Deus de palhaço? Encarnou, trouxe o filho, morte de cruz, açoite, abandonou o filho na cruz, para que eu ficasse na discoteca gospel. Pressão. Deus está levando a igreja para o modelo. Ou vocês serão como meu filho que foi um modelo, porque eu coloquei um primeiro homem na terra. Esse homem desconfigurou o modelo que eu coloquei. Eu não mandei outro, eu mandei homens com características específicas. Mas em um tempo em que Abacuque estava orando, logo depois eu convergi no meu filho que encarnou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E nele, o modelo para esse tempo. Por isso eu daria um nome a essa mensagem: Jesus, Yeshua, o modelo do fim. Você que está desatento aí, você vai lembrar de mim. Você que está atento, também vai lembrar. Estou dizendo que esse ano, ele pode ser o melhor ano da nossa vida, se a gente estiver no modelo. Deus só está nos levando para esse lugar de filiação. Andamos na rua, pastor. Sou filho de Deus. Cadê a configuração? A glória da segunda casa é maior do que da primeira. O Senhor está dizendo: ei, literalmente, descarta a primeira casa, olhe para a segunda casa. Eu investi na segunda casa. A segunda casa é a restauração. Eu estou habitando na segunda casa para tornar agora uma geração de filhos que sejam parecidos comigo. Vou terminar. Quando o pastor Douglas me ligou, eu estava orando, e Deus falou para mim: filho, você lembra de 2020? Eu falei: lembro. Quem lembra que eu estava com a tipóia aqui? É até do Lino. Cadê o Lino? Ele estava aí. Eu estava com a tipóia porque eu havia caído e deslocado o braço. E eu falei sobre o principado de Atalia. Atalia era filha de Jezabel. Isso significa o mesmo sangue. Olha o que Deus falou para mim. Eu postei, eu não sei se alguns viram no meu stories, tem 2 semanas atrás, porque Deus está falando comigo. E Deus falou para mim assim: o modelo de Cristo, quando Ele na cruz derramou o seu sangue, era o sangue que vencia aquele sangue de Jezabel. E é o mesmo sangue que estava na filha que era Atalia. E Deus falou algo para mim. Jezabel é aquele que matava os profetas, perseguia os profetas e queria calar os profetas. Mas Atalia se levantava contra os reis. Tanto que ela entrou, ela removeu um rei de Israel e se assentou no trono. E ficou 7 anos no trono. Escute. Deus está falando muito aqui dentro com a gente. Sabe o que Deus falou para mim? Filho, em 2020 você falou sobre Atalia. Fale para mim, igreja, chegou o tempo da gente derrubar a Atalia que mora dentro da gente. Posso dizer? Posso dizer? Existe uma Atalia que quer nos derrubar. Líderes dessa casa, escuta algo. Algumas primícias aqui tinham umas fotos. Quem lembra? Não sei se era o santo que fazia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Atalia não está fora, está dentro de nós.
Eu chorava e Deus falou isso comigo no meu quarto. E Deus falou: o modelo de filiação do genuíno avivamento que trouxe um testamento. Eu não estou de brincadeira. Deus não é palhaço. É o modelo que eu estou trazendo para que os meus filhos entendam e vivam o comportamento, a reação da revelação que os afeta dessa forma, vai determinar o estilo de vida que eles vão viver. Deus dizia para mim: é o tempo da gente matar a Thalia que quer morar dentro da gente, que derruba uma liderança, que derruba os governos, que derruba os tronos. Os profetas profetizam, mas os reis dos reis vinham o veredito. Escuta, os profetas ungiam os reis, e os reis se assentavam no trono, e ao se sentarem no trono, decretos eram liberados dos reis. Por isso só quem deveria derrubar um outro rei era ele, só quem deveria enterrar o outro rei era outro rei. Escute, o modelo Cristo. Escute, quando Deus encarnou, sabe por que ele trouxe Jesus, o Filho, ele encarnou? Porque só quem pode revelar Deus é outro Deus. Por isso que quando ele soprou o Espírito, ele veio habitar na primeira casa que é Adão. Adão caiu, não aguentou o governo, a pressão. Ouviu uma conversinha da serpente da mulher e caiu também. Então agora Deus está falando: só quem pode me revelar é o outro Deus. Quem é o outro Deus? O mesmo Deus, Cristo. Nós somos um de nós temos que revelar quem eu sou. Filho, está pronto? Encarna e desce. Por isso a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós podemos viver o maior avivamento da história, se entendermos que esse avivamento genuíno que chegou para nós, de conhecer de fato o Cristo que chegou para nós, de termos diligência e despertarmos, como foi falado ontem, para que uma geração aberta, outra geração conheça. Existe uma forma e uma imagem que foi colocada no Filho. Por quê? Porque com os filhos da desobediência, escute, com a regência, escute, com a regência de Lúcifer, todos os homens que Deus colocou na terra caíram. Por isso a glória da segunda casa seria maior do que da primeira, porque desde Adão e todos os homens específicos, inclusive que Deus levantou, caíram. Jesus é a revelação de Deus para o cosmos. Jesus é a revelação de Deus para a criação. Agora existe uma guerra, porque quando Lúcifer cai, ele levanta um exército, os filhos da desobediência. Por isso que quando esses homens específicos que Deus levantou também caíram, por causa da regência. Então agora só quem poderia revelar Deus em perfeição era o outro Deus, ou mesmo Deus, Jesus. Por isso a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Você pode dizer só amém? Você pode dizer só glória a Deus? Melhorou. Eu vou terminar, você está cansado.
Escuta, eu digo para você, querido, ou a gente está marcado, ou a gente vai passar mais um ano brincando de ser filho. Ano passado, nas primícias, eu falei: Deus, eu preciso vencer a mim mesmo. Porque cada dia que passa eu entendo que a melhor pessoa para entender o propósito cumprir não é meu pai, meu irmão, sou eu. E que o Senhor, Ele despojou publicamente todos os principados e potestades. Então, se eu estou no lugar da forma, ou da forma, do modelo, da imagem, eu tenho autoridade sobre a regência de um mundo caído. Mas pastor Tiago, a maior dificuldade é ter autoridade sobre mim mesmo. 2024. Líderes desta casa, não deixe a Thalia te derrubar. Mas a Thalia, não está no seu irmão, está lutando dentro de você. Deus falou isso para mim há 2 semanas atrás, no meu quarto. Irmãos, a pressão, o rugido daqui de dentro pode nos derrubar. A pressão que já está saindo ou que vai sair de dentro para fora pode nos derrubar. Eu não quero ser contraditório com aquilo que estamos construindo aqui. Eu estou construindo, eu estou cooperando com os irmãos. Mas o meu coração está alarmado. Como Abacuque disse: eu ouvi as tuas declarações, eu estou em alarme. Dias da gente morrer para nós mesmos, querido. Dias de a gente entender esse avivamento genuíno. A Thalia vai falar no seu ouvido: para. A Thalia vai falar no seu ouvido: desiste. A Thalia vai falar: você já caminhou muitas milhas. Ela querendo derrubar os reis da terra. Deus te colocou num lugar de governo. Deus te colocou num lugar de autoridade. Se nós entendermos a forma, termino. Se o selo estiver em nós, ninguém poderá nos parar. Porque a nossa origem não é o pó da terra. A nossa origem é o céu. E quando tudo estava parando na terra, apareceu a glória de uma segunda casa, que gerou muitos filhos. E esse avivamento é genuíno. Quero dizer para você: aguente a panela de pressão. Jesus estava no Getsemane e ele suava sangue. Escute: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Sabe o que a igreja do meu tempo entendeu, pastor Wellington? Na sua também? Que carne é pecado sexual. Só fala nisso. A carne é fraca. Sabe que carne? Quando eu estou dentro de um Getsemane suando sangue, dizendo: eu vou parar. Eu vou parar. E Deus está dizendo: a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Sabe o que é carne fraca? Quando você diz: eu vou entregar os ministérios, cansei. Sabe o que é carne fraca? Não são só pecados sexuais, também é. Mas a carne é fraca. Quando Deus diz: eu tenho ainda uma jornada, a Thalia diz: sai do trono, renuncia o trono. Você diz: já venceu, já acabou.
e você pula fora do trono. Isso é carne fraca. A carne pode estar fraca, mas o espírito está pronto. Pode vir a bordoada que for, o espírito está pronto. Quantos tem um selo aí? Quantos tem um selo? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Quantos tem um selo aqui? Nós não vamos parar em 2024. A pressão não será maior do que a glória da segunda casa.